Senhor, os olhos meus ao resplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de servir e amar Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Abre, Senhor, ouvido meu, para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor. Quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti. Quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, ouvido meu. Eu quero ouvir. Abre, meu Pai, o coração. Quero sentir o teu calor. Abre-me então a boca também, para eu falar do teu amor. Em contrição espero em ti. Enche-me o ser com teu amor. Toma-me firme nos braços teus, ó meu Senhor. Mais uma vez, então, bom dia a todos. Bom dia a todos que já entraram até agora, né? Daqui a pouquinho vai chegando mais gente. Mas nós vamos, então, dar o início aqui com 2 orações. O doutor Adriano faz a segunda, eu faço aqui a primeira, para então nós darmos início, né, ao nosso culto de adoração a Deus. Aqueles que puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Aqueles que não puderem, continuem em reverência. Bondoso Deus que estás nos céus, nós somos gratos ao Pai, porque Tu nos acordaste mais uma madrugada e nos trouxeste aqui, Senhor, porque o Senhor preparou o seu profeta, o seu mensageiro, para que ele trouxesse aqui, Senhor, a Tua palavra. Agora, Senhor, mais uma vez, queremos escutar a Tua voz. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre, Senhor, os nossos ouvidos. Porque nós precisamos Te ouvir, e não somente ouvir, mas, sobretudo, Te obedecer. Que essa seja a nossa certeza de hoje, que nós estamos aqui unicamente para Te obedecer. Fica com esse culto de adoração agora, que o Teu Santo Espírito venha ser com o mensageiro, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, nosso Pai, bendizemos ainda o Teu santo nome. Por Tua bondade infinita, por Tua misericórdia manifesta para cada um de nós. Nós Te louvamos de coração sincero por termos a oportunidade de conhecer as verdades da Tua palavra, por termos a oportunidade de receber do Seu Espírito o devido preparo para que quando Jesus voltar possamos ser redimidos pelo Teu poder. Dá que neste encontro possamos obter mais da seiva celeste, que venha a fortalecer as raízes de nossa fé, e assim sejamos nós consagrados, para que o Senhor possa se alegrar em nós, mesmo hoje, e assim possamos nos preparar para que o Senhor se alegre em nós por toda a eternidade.
perdoa os nossos pecados, dai-nos luz. Abre, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Doutor Adriano, então seja bem-vindo mais uma vez na sala da consagração, né? A boca é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Vamos lá, deixa eu partilhar com vocês aqui, então. Vamos lá. Eu não sei se está compartilhado aí, está? Está sim. Está abrindo normal a tela? Está sim. A mensagem do terceiro anjo deve ser dada. Perfeitamente. Se for essa... É isso mesmo. Vamos lá, então. De um tempo para cá, os irmãos sabem que eu tenho me ocupado com um assunto relacionado ao decreto dominical, mais precisamente. A mensagem do terceiro anjo. Sábado agora, estava pregando numa igreja e quando toquei, alguém, aliás, tocou no assunto de que essa pessoa não esteve no culto e alguém tocou no assunto e disse, olha, ele falou sobre o decreto dominical. Essa pessoa disse, olha, eu tenho resistência acerca desse assunto. Achei interessante que falasse assim, mas de uma certa forma compreendi. É porque hoje tem sido falado esse assunto de uma forma tão descuidada que ou nós não transmitimos a essência do que a mensagem de Apocalipse capítulo 14 quer transmitir, ou nós excedemos naquilo que a palavra de Deus quer revelar. Isso faz com que sejamos ou negligentes, por um ponto, ou fanáticos, por outro, podemos assim dizer. De modo que há uma preocupação grande, pelo menos da minha parte, acerca do que nos adverte Isaías, no tocante a dar o sonido certo à trombeta. Não adianta termos a trombeta para tocar. É necessário tocá-la com o sonido certo, para que aqueles que ouçam possam interpretar o sentido, a dimensão e o alcance da mensagem que nós temos que dar ao mundo. Pois bem, eu quero refletir com os irmãos algumas coisas que, ao final, os senhores vão ver que tem íntima relação com a mensagem do terceiro anjo e, evidentemente, dentro do contexto de decreto dominical. A maioria das reflexões que faremos está contida no livro Testemunho para a Igreja, no volume 6, as páginas 60 a 62. Na primeira reflexão, nós lemos o seguinte: a mensagem do terceiro anjo deve ser dada com poder. O poder para a proclamação da primeira e segunda mensagens deve ser intensificado com a terceira. Observe, o primeiro anjo anuncia a hora do juízo. O segundo anjo anuncia a queda de Babilônia. O terceiro anjo anuncia o decreto dominical e nada mais. O terceiro anjo vai dizer: aquele que receber o sinal da besta ou o número do seu nome vai beber do cálice da ira que está preparado, sem mistura de misericórdia. Aquele que receber o sinal da besta. Qual é o sinal da besta? Não há dificuldade em sabermos que o sinal da besta é o sinal da autoridade humana, representada pelo domingo, que vai ser colocado em lugar do sábado,
de modo a proclamar que o homem se coloca acima de Deus, conforme profetizado em Daniel. A autoridade do homem acima de Deus se verifica quando o homem altera a lei de Deus. Ele cuidará em mudar, alterar os tempos e a lei. E quando o poder humano muda a lei, ele se coloca acima de Deus, e dessa maneira o sinal da besta, do poder, da autoridade humana se sobrepõe ao sinal do poder da autoridade de Deus. O sinal de Deus está lá em Ezequiel, capítulo 20, verso 12, onde o Senhor diz que eu lhes dei os meus sábados para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. No versículo 20 diz também, vos dei o sábado para servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então, o sinal de Deus e de sua autoridade está na lei que ele proclamou. Ele próprio proclamou no Sinai. Essa lei não foi dada por Moisés. Aliás, é a única parte da Bíblia que foi escrita por Deus e não por homens. Deus escreveu com seu próprio dedo, em tábuas de pedra, o que está contido em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 a 11. Deus escreveu, Deus proclamou, Deus promulgou. Moisés apenas transcreveu. Portanto, Deus, em sua autoridade, ele estabeleceu a lei, dizendo que o sétimo dia era um dia seu, sagrado, que deveria ser devotado à adoração a ele, como reconhecimento do seu poder e da sua autoridade como criador e mantenedor de todas as coisas. Ele pede que tenhamos um encontro semanal com ele, um dia memorial, para lembrarmos dos teus grandes feitos, de sua grande autoridade, como aquele que reina por todos, em prol de todos e para todos sempre. Dentro desse contexto, quando o homem se coloca no lugar de Deus, alterando a lei de Deus, a autoridade do homem, então, é invocada no lugar de Deus, nós temos o sinal da besta, que é, segundo o Apocalipse 13, número de homem, ou sinal de homem. E o número de homem na cultura judaica é o número 6. O número de Deus na cultura judaica também é o número 7. E precisamos estar atentos às questões relacionadas à cultura judaica. Jesus disse à mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Precisamos voltar às raízes judaicas ao estudarmos as Escrituras, especialmente as festas bíblicas, na qual baseamos, inclusive, a nossa fé. A firme plataforma dos Adventistas do Sétimo Dia se baseia na sexta festa, o Yom Kippur, a festa da expiação. E o que ocorre nas primeiras festas? Se você pegar a Páscoa, se você pegar a Páscoa, se você pegar ali as primícias, se você pegar os pães ázimos, não nessa ordem, mas Páscoas, ázimos e primícias, você vê que a Páscoa, qualquer um de nós vamos saber que a Páscoa simboliza Cristo. Na Páscoa, o que se fazia? Pega o cordeiro, mata e come. O cordeiro é Cristo, ninguém tem dúvida acerca disso. Depois nós temos os pães ázimos, ou seja, o pão sem fermento. Jesus disse que o pão simbolizaria o seu corpo. Numa sequência, você tem, então, as primícias. Ellen White é clara em dizer, num capítulo do Espírito de Profecia intitulado As Festas Bíblicas ou As Festas Anuais, ela diz que as primícias representam a ressurreição de Cristo. E quando você pega essas três festas, você encontra o quê? No dia 14 de Nissan, que era a Páscoa, é exatamente o dia em que Cristo morre. No dia 15 de Nissan, que seria os pães ázimos, é exatamente o dia em que Cristo está na sepultura, o seu corpo, portanto, o pão, está na sepultura, e ele não iria entrar em estado de putrefação, porque o pão fermentar é exatamente o início de putrefação, né? A fermentação é a deterioração. Portanto, o corpo de Cristo estaria na sepultura morto mesmo, não seria uma mera catalepsia, ele não estaria fingindo de morto, não estaria desmaiado, estaria morto. Mas antes do pão começar a fermentar, antes do seu corpo começar a fermentar, ele ressuscitaria no terceiro dia, representado pelas primícias. Se você analisar as festas, você vai ver que a quarta festa, 50 dias depois, o Pentecostes vai ocorrer. E é exatamente na festa da colheita que, 50 dias após a ressurreição, os discípulos recebem o Espírito Santo. Observem detalhes, amados.
Ellen White vai dizer no livro Grande Conflito que estas festas se cumpriram não somente no símbolo, mas no tempo determinado. Agora, note bem, nós tivemos aí 4 festas. Há uma quinta festa, a festa de Yom Teruah, ou a festa das trombetas, acerca da qual falaremos na nossa reflexão de hoje. E depois da quinta festa, nós temos a sexta festa. Qual é a sexta festa? Yom Kippur, que se cumpriu quando? Em 22 de outubro de 1844. Se você ler esse capítulo do Espírito de Profecia acerca das festas anuais, você vai ver que Ellen White ela menciona algo muito importante. Ela diz: bom seria se o povo de Deus tivesse uma festa de tabernáculos, fazendo alusão a uma festa ainda por se cumprir. Todas as festas judaicas têm um sentido profético que precisa ser estudado. Mas então nós temos que fazer as festas proféticas como no passado? Não. A Bíblia diz que aquilo que a lei e os profetas duraram até João, ou seja, tudo que era prefigurativo, que encontrou o antítipo, teve seu cumprimento. Mas isso não significa que tenha que ser desprezado. A Páscoa, por exemplo, ela não foi abolida, ela foi apenas modificada nos seus emblemas. Veja, Jesus ele disse: olha, este é o pão, este é o vinho, e eu não vou tomar mais, senão naquele dia. Percebe que a Páscoa vai permanecer? Mais do que isso, ele disse: fazei isso em memória de mim. A Páscoa, portanto, ela indicava anteriormente o Messias que viria. Em Cristo, ele muda os emblemas. O que era o cordeiro para ser morto passa a ser o pão. O cordeiro era Cristo, o pão também é Cristo. Não à toa, Jesus nasce em Belém, ou Bethlehem, do hebraico Beit, casa, Lehem, pão. Jesus nasce em Bethlehem, na casa do pão, ou seja, na padaria. Dali sairia aquele pão que iria nutrir a fome da humanidade. Por isso ele diz: eu sou o pão da vida. Ele diz também: será a água da vida. Então, Jesus ele cumpre as profecias dentro das festas. E as festas vão se cumprir no tempo determinado. Aliás, a palavra festa no hebraico vem do termo moed. Moed significa tempo determinado que não pode ser alterado. É a mesma coisa do sábado, do sétimo dia. Eu não posso colocar o sétimo dia no primeiro dia da semana. Eu tenho que mantê-lo no sétimo dia. As festas bíblicas também, elas estão determinadas no tempo para se cumprir conforme aquilo que nelas estão profetizadas. Não à toa, o inimigo, ao atacar o sábado, atacou também as festas. O que diz o mandamento, o terceiro mandamento do Catecismo Católico Romano? Guardar domingos e festas. Ao fazer isso, Satanás teve grande êxito. Aliás, Daniel disse que ele seria exitoso em mudar os tempos e a lei. A Bíblia diz, através do profeta Daniel, que ele cuidará em mudar os tempos e as leis, e no que fez, prosperou. Então, ele não iria tentar, ele iria cuidar, ele iria prosperar nisso. E que diferença faz se fizermos alguma alteração nas festas do Senhor, como a Bíblia indica? Assim como a Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor, teu Deus, ela também diz que as festas bíblicas são festas do Senhor. O fato é que nós não temos que cumpri-la mais, então não tem importância? Tem sim, porque elas não são meras festas, elas são tempos determinados, o que foi traduzido por festas. Portanto, mesmo que eu não tenha que cumprir, elas têm um significado profético, escatológico. Eu tenho dito que se a Bíblia desaparecesse, tivéssemos apenas as festas, você compreenderia plenamente o plano de salvação. Portanto, as festas bíblicas têm um conteúdo que precisamos compreender. Jesus, repito, não aboliu a Páscoa, ele apenas modificou os emblemas. Em função disso, o inimigo ele deturpou as festas, e se perguntarmos quando que é, dentro do contexto bíblico, a festa da Páscoa, que é tempo determinado que não deveria ser alterado, nós não sabemos. Por exemplo, mas Jesus mudou a Páscoa para a Santa Ceia. Bom, mudou os emblemas, mas não alterou o seu movimento no tempo. Uma pergunta se impõe, por exemplo, já que devemos fazer a Santa Ceia no lugar, aliás, a Santa Ceia no lugar da Páscoa, a pergunta é: qual que é o dia da Santa Ceia? Qual é o dia da Santa Ceia? Não deveríamos ter um dia
Você vai numa igreja, a Santa Ceia aqui é a cada 3 meses. Você vai numa outra, é quando dá na cabeça. Você vai em outra, tem tempo que a gente não tem Santa Ceia. E o Senhor estabeleceu tempos determinados. Nós temos que nos fixar nesse tempo? Não, por quê? Porque eles já encontraram o seu cumprimento. Mas se estudássemos as festas bíblicas, teríamos algo mais de espiritual fortalecendo a nossa fé. Será que isso é mesmo importante? Vamos novamente recorrer à sexta festa. Quando você estuda a sexta festa, é que você compreende que o juízo investigativo iniciou no 22 de outubro de 1844. Não há como compreender as profecias de Daniel, as 2.300 tardes e manhãs, se você não compreender a sexta festa. Ainda que nós tenhamos dificuldade de explicar, todos nós entendemos isso com facilidade. 22 de outubro de 1844, inicia o juízo investigativo e você ensina isso e aprende isso com base num dia em que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos para fazer expiação pelo povo. E o que é isso senão o dia de Yom Kippur? Ou o sexto Moed, a sexta festa, no tempo determinado que haveria de se cumprir e se cumpriu. Portanto, vamos lá. Você cumpre no dia 14 de Nissan a morte de Cristo, precisamente como estava na festa que era cumprida no dia 14 de Nissan. No dia 15 de Nissan, o corpo de Cristo está inerte na sepultura, mas ele não será afetado pela fermentação. Portanto, pães ázimos, sem fermento. No terceiro dia, dia 16 de Nissan, a ressurreição de Cristo, representado pelas primícias. 50 dias depois, o Pentecoste, os discípulos receberão o Espírito Santo, que inaugurará o seu ministério de forma ampla para a salvação da humanidade. A quarta festa. A quinta festa, falaremos dela na sequência, é a festa das trombetas. A festa das trombetas diz, toque trombetas. 50 dias depois, toque trombetas. E é interessante que, se você perguntar aos judeus o significado de cada festa, ele explica tudo para você. Mas a quinta festa ele não explica. Ele diz assim, a quinta festa Deus mandou fazer, a gente faz. E por que não? Porque a quinta festa estava determinada especificamente para você, para mim, enquanto adventista do sétimo dia. E você vai entender isso mais adiante. A sexta festa volta novamente como um emblema de uma significação que envolve o mundo inteiro, e é a firme plataforma. Se nós sairmos da firme plataforma, não há esperança de salvação para nós. Portanto, veja o que diz Ellen White, vamos caminhar. A mensagem do terceiro anjo deve ser dada com poder. E qual é a mensagem do terceiro anjo mesmo? Aquele que receber o sinal na mão ou na testa vai beber do cálice da ira. Esta mensagem tem que ser dada com poder. E qual é o sinal que se recebe na mão ou na testa? O domingo, como o dia do Senhor, em lugar do sábado que ele estabeleceu. O poder da proclamação da primeira e segunda mensagens, continua ela, deve ser intensificado com a terceira. A primeira mensagem que anunciou o dia de juízo, a segunda que anunciou a queda de Babilônia, deve ser mais intensa agora, ao anunciar que o sábado é o dia do Senhor. É isso que temos que proclamar. Somos chamados de reparadores de brecha, afinal. Mas o que temos feito? Irmão, não pode falar sobre sábado porque tem visita. Como assim? Nós não temos que pedir desculpas ao mundo por sermos adventistas do sétimo dia. Nós temos que proclamar esta mensagem. Aliás, uma mensagem solene. Quer ver? Veja o que diz Ellen White ainda, no mesmo livro Testemunhos para a Igreja. Estamos sob o risco de apresentar a mensagem do terceiro anjo de maneira tão indefinida que ela não cause impressão sobre o povo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Definitivamente, o sábado é o dia do Senhor. E se alguém receber o sinal da besta, que é o oposto ao sábado, vai beber do cálice da ira de Deus. Veja, ela diz que corremos o risco de apresentar a mensagem do terceiro anjo, ou seja, a mensagem do sábado, de maneira tão indefinida que ela não cause impressão ao povo. Tantos outros interesses aparecem, que a própria mensagem que deveria ser proclamada com poder torna-se insípida e sem expressão. Meus amados, temos falado de tantas coisas, não? Eu fico vendo quantos e quantos projetos evangelísticos nós fazemos. E qual é o resultado? Uma mensagem insípida e sem expressão. Temos tido muitos animadores de auditório ao invés de pregadores. E a culpa não é dos nossos líderes, a culpa é nossa, que não estamos estudando, que não estamos nos empenhando. A culpa é nossa que aceitamos qualquer pregador falar qualquer coisa, que batemos palma para as coisas que nos emocionam,
que estamos aí aplaudindo os cultos de autoajuda, poderíamos dizer assim, que não ajuda coisa nenhuma. Que Deus se apiede de nós. Ela continua dizendo. Aliás, antes de prosseguir, né, no que ela fala, a pergunta, então, é qual que é a mensagem do terceiro anjo? É a mensagem do sábado. E aí ela prossegue nos fortalecendo pelas Escrituras, porque o conteúdo da mensagem é esse que está aí, ó, capítulo 14, versículo 9 a 11. Seguisse a outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem misturas do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo, enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Quem? Os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Irmão, esta é a solene mensagem que tem que ser pregada pelo terceiro anjo com poder mais intenso que foi pregado pelo primeiro e segundo. Mais do que isso, a Bíblia fala de um quarto anjo que se une ao terceiro para fazer essa proclamação. E o que temos feito nós? Nada. Não falamos mais sobre sábado. Nós temos que ter cuidado. Claro, temos que ter cuidado. Mas ter cuidado não significa ser omisso. Ter cuidado não significa se calar diante das igrejas nominais que têm transgredindo a lei de Deus. O grande sinal para o povo de Deus na época de Cristo, a grande prova, foi eles terem rejeitado a Cristo. Ellen White diz que aquilo levou à destruição de Jerusalém. Ela diz que, de forma semelhante, Jesus, olhando para os nossos dias, viu que em nossos dias a grande prova seria rejeitar a lei de Deus. O mundo tem rejeitado a lei de Deus, e eu não me refiro ao mundo mundano, mas ao mundo cristão. E nós temos nos calado. Nós temos vivido como se nada tivesse acontecendo, como nada estivesse acontecendo, como se não fôssemos portadores de luz, como se não devêssemos restaurar a brecha feita na lei de Deus. Veja o que diz ainda Ellen White em Testemunhos para a Igreja, volume 6. Um equívoco tem ocorrido em nossas reuniões campais. A questão do sábado tem sido abordada, mas não tem sido apresentada como grande teste para o presente momento. Enquanto as igrejas professam crer em Cristo, estão violando a lei que o próprio Cristo proclamou no Sinai. Percebe? Percebe a advertência que Ellen White está dando lá naquela época, porque naquela época já se inicia a mensagem do terceiro anjo, porque a primeira e segunda mensagem já havia sido proclamada, e a do terceiro anjo inicia, que em nossos dias vai ser o quê? Potencializada quando o quarto anjo se juntar, então, a ela. Mas veja o que ela diz, o sábado, a questão do sábado tem sido abordada, mas não tem sido apresentada como grande teste para o presente momento. Irmãos, nós não estamos apresentando o sábado como grande teste para o presente momento. Continua ela. O Senhor ordena, erga a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. A trombeta precisa dar o sonido certo. Será que estamos, pelo menos, tocando a trombeta? Se estamos, como diz o hino, né? Breve Jesus voltará, servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. Mas tocar a trombeta só para dizer que Jesus vai voltar, não é dar o sonido correto a ela. Precisamos advertir as nações que aquele que receber o sinal, o número ou a marca da besta vai sofrer as sete últimas pragas. Nossa mensagem, continua ela, é de vida ou morte, e devemos permitir que ela apareça como realmente é, o grande poder de Deus. Devemos apresentá-la em toda sua força. O Senhor, então, a tornará eficaz. Queridos, vejam, nossa mensagem, a mensagem do terceiro anjo, é de vida ou morte. Por isso diz, se alguém recebe, vai beber do cálice da ira de Deus. E é caso de vida ou morte eterna. Ela diz que devemos permitir que ela, ou seja, a mensagem, apareça como realmente é. E como é a mensagem do terceiro anjo, senão uma mensagem relacionada à transgressão do quarto mandamento, que deve ser restaurado?
E por que ela diz que, que devemos permitir que essa mensagem, deva aparecer como ela é e que ela é o grande poder de Deus? Ora, nada nas Escrituras evidencia mais o poder de Deus, senão o sábado, porque é o sábado que estabelece que ele é criador dos céus, da terra e do mar e tudo que nele há. É o sábado que traz a grandeza e o poder do nosso Deus em evidência. Será que estamos dando o sonido certo à trombeta? Prossegue ela, os perigos dos últimos dias estão sobre nós. E cabe-nos a obra de advertir as pessoas do perigo em que se encontram. Cabe a mim e a você advertir as pessoas do perigo em que se encontram. E olha só, o desejo que ela expressa nesta frase, que as solenes cenas reveladas pela profecia não fiquem intocadas. Ora, a profecia de Apocalipse capítulo 13 revela uma solene cena. Ali é revelado que aquele que recebe o sinal na mão ou na testa, ou, aliás, aquele que não recebe, não poderá comprar, nem vender, nem fazer nada. Ou seja, a solene cena é que haverá uma imposição, uma restrição, uma perseguição àqueles que escolhem adorar ao homem, ao invés de adorar a Deus. Se nosso povo, continua ela, estivesse apenas meio desperto, se compreendesse a proximidade dos eventos retratados no Apocalipse, haveria uma reforma em nossas igrejas. E muito mais creriam na mensagem. Esse trecho dá vontade de chorar. Eu vou reler. Se nosso povo estivesse apenas meio desperto, se compreendesse a proximidade dos eventos retratados no Apocalipse, haveria uma reforma em nossas igrejas. E muito mais creriam na mensagem. Queridos, aqui há uma denúncia espiritual, que se constata por consequência. Ela diz que se nosso povo estivesse apenas meio desperto, se ela diz que se nós estivéssemos meio desperto, nós passaríamos por uma reforma. Ela diz que se compreendêssemos a proximidade dos eventos retratados no Apocalipse, nós teríamos uma reforma, e muitos mais creriam na mensagem. Quando ela diz que se tivéssemos apenas meio desperto, já provocaríamos a reforma, o que significa? Nós estamos completamente dormindo. Isso nos remete ao texto de Efésios 5,14, que diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sempre me questionava, mas espera aí, a Bíblia está falando aqui para quem está dormindo ou para quem está morto? Observe, desperta tu que dormes, levanta de entre os mortos. Mas está morto ou está dormindo, afinal? Está morto. Está morto porque dormir nos dias em que nós estamos vivendo equivale a estar morto. E Ellen White denuncia-nos, dizendo que se estivéssemos pelo menos meio despertos, se compreendêssemos pelo menos a proximidade dos eventos que são retratados no Apocalipse, haveria uma reforma em nossas igrejas e muitos mais creriam na mensagem. Vamos caminhar. Não temos tempo a perder, diz ela. Deus nos chama a vigiarmos as pessoas das quais teremos de prestar contas. Nós não temos tempo a perder, meu irmão. Com um programa legal, vamos fazer uma programação legal. Legal, para mim, é lei. Eu tenho formação jurídica, como é de conhecimento da maioria. Então, para mim, legal é aquilo que está na lei. Eu não tenho que fazer uma programação legal, eu tenho que fazer uma programação solene. Eu não tenho que cantar uma música legal, eu tenho que cantar uma música que me eleva ao Senhor. Não temos tempo a perder. Apresentem, diz ela, novos princípios, a clara e decisiva verdade. Clara e decisiva verdade. Qual é a clara e decisiva verdade que se encontra em Apocalipse 14, no contexto da mensagem do terceiro anjo, senão que o sábado é o dia do Senhor? Será como espada de dois gumes, diz ela. Quando a gente começar a fazer isso, a reforma vai acontecer e Deus dará poder à mensagem. Precisamos voltar a pregar acerca do sábado.
A bem da verdade, precisamos voltar a santificar o sábado. Eu tenho perguntado nas igrejas por onde passo, qual foi a última vez que você fez um pôr do sol? E se o fez de forma correta? Antes das horas sagradas já estava ali o sapato engraxado, a comida pronta, a roupa passada? E se você disser que sim, eu, graças a Deus, tenho feito o pôr do sol, então persevere, porque você é uma exceção à regra. Não é o mundo que está transgredindo a lei de Deus, é o povo de Deus. Por isso o Senhor clama, levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo o seu pecado e a sua transgressão. É para anunciar ao meu povo. O sonido certo tem que ver com o povo de Deus, ou com aqueles que professam ser povo de Deus. Mais adiante ela diz, contudo, não sejam apressados a entrar em controvérsia. Haverá ocasiões em que teremos que permanecer calados, esperando a salvação de Deus. Deixe que os livros de Daniel e Apocalipse falem, dizendo o que é a verdade. É muita sabedoria para dizer que Ellen White não foi inspirada. Eu disse para esse mesmo rapaz que questionou a questão do decreto dominical, e questiona também Ellen White, eu disse a ele, olha, eu tenho doutorado e pós-doutorado em ciências criminais, leio muito, leio todo dia, não consigo dormir se eu não ler pelo menos uma página. E eu disse a ele, de todos os grandes teólogos, os grandes comentaristas bíblicos que li, nenhum faz uma exegese mais precisa da Escritura como Ellen White. Então, ainda que ela não fosse inspirada, como você não crê, ela, o que ela escreve, a exegese que ela faz, merece total credibilidade. Deixe, diz ela, que os livros de Daniel e Apocalipse falem, dizendo o que é a verdade. Quando ela fala, não sejam apressados em entrar em controvérsia, o que ela está querendo dizer? Falem, mas tenha cautela. Haverá ocasiões que teremos que permanecer calados? Sim, mas haverá ocasiões. Quando ela diz haverá ocasiões, o que ela está traçando? Uma exceção à regra. É momento de falar. Mas haverá ocasiões. Ocasionalmente teremos que ficar calados. Deixe que o livro de Daniel e Apocalipse falem, dizendo o que é a verdade. O que diz Daniel? Que Satanás vai lançar a verdade por terra e vai prosperar. Isso ele já fez. O que diz Apocalipse? Que novamente a besta de 7 cabeças e 10 chifres vai voltar a imperar e vai impor a obrigatoriedade de se transgredir a lei de Deus. Precisamos deixar que esses livros, portanto, falem por si. Vai ela caminhando para o encerramento e diz, seja, porém, qual for o assunto apresentado, exaltem a Jesus como centro de toda esperança. A raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Jesus disse com clareza, aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Apocalipse diz, aqui está, acerca dos santos dos últimos dias, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. E a fé de Jesus. Portanto, os mandamentos e Cristo são indissociáveis. Eles estão juntos o tempo todo. Precisamos dar o sonido certo à trombeta. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Queridos, eu vou tentar nos próximos 15 minutos fazer você desaprender algumas coisas que você tem aprendido ao longo dos séculos. Ou pelo menos esvaziar a maneira que você interpreta a parábola das 10 virgens. A começar, devo dizer a você que a parábola das 10 virgens não é uma parábola, é uma profecia. Não é uma parábola apenas, é uma profecia. E nessa profecia de Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens, você vai ver que ela está intimamente relacionada à quinta festa, a festa de Yom Teruah, ou a festa de trombetas. Você precisará esquecer tudo que você aprendeu acerca dessa parábola. Fazer um esvaziamento para que você possa compreender o seu real sentido. Diz a parábola, é conhecida de todos, mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com um noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Percebe que Jesus disse que o reino do céu será
Ele não diz como em outras parábolas, o reino do céu é. Se ele disse será, ele já está colocando aqui o caráter escatológico daquilo que ele vai contar. O reino dos céus será projetado para o futuro, semelhante a 10 virgens. Mas tire da sua cabeça a ideia de que as 10 virgens é a igreja, que é a noiva, aliás, e que fechou a porta da graça. Ainda que tenha um pouco de relação com isso, vamos caminhar e entender bem melhor esta profecia, vamos assim dizer, e com a relação que ela tem com a quinta festa. Diz assim, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Observe que os dois grupos, queridos, diferente do que a gente costuma falar, os dois grupos estão preparados. Nós costumamos falar que não, as prudentes estavam preparadas, as nécias não. Não, ambas estão preparadas. Ambas tomaram as lâmpadas. O fato de não levar azeite é uma outra coisa, é um outro detalhe. Elas estão preparadas. É uma coisa que precisamos entender por que estou entrando nesse contexto, nesse assunto, e o que isso tem a ver com o decreto dominical. Veja bem, como eu disse, a primeira festa, a segunda, a terceira e a quarta se cumpre precisamente, quanto ao símbolo e quanto à data. A sexta festa, Yom Kippur, também se cumpre quanto ao símbolo e quanto à data. É em 22 de outubro de 1844 que aquilo que estava simbolizado na festa de Yom Kippur vai começar, o juízo investigativo. E quanto à quinta festa? O que é ela? Ela não teria que se cumprir também quanto ao símbolo e significado? Sim, teria e se cumpriu. E esta parábola é que descreve... Para mim. Não sei se ficou para outras. Oi? Está tudo ok aí? Está tudo ok. Foi a irmã que abriu o microfone sem querer. Pode continuar. Ok. Por favor, doutor Adriano. Perfeito. Então, veja, as nécias, aliás, a Bíblia aqui, a interpretação, aliás, da quinta festa, meus queridos, está na parábola das 10 virgens, que é uma profecia, não é apenas uma parábola, em que possa ser também assim aplicada, não interpretada. Jesus disse, será, o reino do céu será, está no futuro. E aqui está o significado. Se você não compreender a quinta festa, você quebra a cadeia profética. Se você não compreender a segunda, você não fala da morte. Se você não compreender a terceira, você não fala da ressurreição. Cristo é a nossa Páscoa, Paulo vai dizer. A quarta festa, o Pentecostes, extremamente necessário para o cumprimento daquilo que Deus projetou. Ou vocês acham que Deus estava ali mandando matar carneiro e cabrito e boi e ovelha porque ele é um carniceiro? Deus não é adepto de carnificina. Ele usou aquilo para impressionar o povo acerca das profecias. É por isso que quando Caim e Abel vai perante o Senhor, Deus não aceita a oferta de Caim. Ora, mas não tinha também que oferecer frutas? Tinha. Caim ofereceu o que era para oferecer. Mas a partir do momento em que ele não oferece o cordeiro, ele quebra a cadeia profética. O significado do cordeiro precisava estar presente nas ofertas apresentadas. Então, vejam, todas elas estão preparadas, porque todas elas levam lâmpadas consigo. Diz apenas que as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Mas veja, todas elas estão preparadas com lâmpadas e com azeite. Ocorre que as prudentes levam um provimento a mais. Mas a pergunta é, quem poderia prever que o noivo não chegaria? Elas estavam, portanto, preparadas para a chegada do noivo. Não estavam preparadas para um imprevisto, se ocorresse, mas preparadas estavam para a chegada do noivo. Veja o que diz a parábola. E tardando o noivo, veja, o noivo tardou, isso é imprevisto. Elas estavam preparadas, mas houve um imprevisto. Foram tomadas o quê? De sono e adormeceram. Quem adormeceu? Todas as que estavam preparadas, tanto nécias quanto prudentes. Todas adormeceram. Foi um imprevisto que ocorreu no evento. Mas, prestem atenção nisso. À meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo sair ao encontro, queridos. Pergunta, o noivo chegou? Não. Não chegou. A Bíblia está dizendo que à meia-noite ouviu-se um grito. Alguém gritou. Preste atenção, meu querido. O que é a quinta festa? Festa da trombeta. Yom Teruah.
O Senhor determinou, 50 dias depois da ressurreição, toque trombeta. Perdão, no primeiro dia do 7º mês, né? Você tem a quarta festa, que seria 50 dias, que é o Pentecostes, mas aí a quinta festa o Senhor diz, no primeiro dia do 7º mês, toque trombeta. Assim, como assim, toque trombeta? Todos nós já ouvimos um termo que nos é familiar, o chamado clamor da meia-noite. Olha aí onde está o clamor da meia-noite. À meia-noite, alguém clama, eis o noivo, saí ao encontro. Mas o noivo veio, na parábola, não veio. Queridos, simples assim. Quando foi que alguém gritou que o noivo haveria de chegar e ele não chegou? Foi exatamente em 1844. Guilherme Miller não marcou data para a vinda de Cristo. Ele relutava em marcar. Mas quando eles resolveram chegar à conclusão de que a data de fato iria se cumprir, e resolveram num consenso, ele foi convencido, ele não marcou a data, mas os demais que fizeram o cálculo o convenceram de que a data era correta, ele se deixa convencer, e sabe qual é a data que Guilherme Miller elege juntamente com os outros? O dia 10, aliás, perdão, o dia 12 de outubro de 1844, e não o dia 22. É o dia 12 de outubro que é indicado primeiramente como a data em que Cristo viria. 12 de outubro. A festa das trombetas, ela ocorre o primeiro dia do 7º mês, exatamente 10 dias antes do Yom Kippur. E é 10 dias antes do dia da expiação que então o grito é dado. Eis o noivo, sai ao encontro dele. A trombeta, o grito, o brado de que Jesus estava voltando no dia 12 de outubro de 1844 se cumpriu precisamente. Você tem documentos e folhetos indicando que Jesus viria no dia 12 de outubro. Como ele não vem, eles revêm. Não, é dia 22, é dia 22. Veja como a parábola prossegue. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Está vendo? Prepararam, estavam preparadas. E as nessas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Meus queridos, as nossas lâmpadas estão o quê? Se apagando. Elas estavam preparadas, mas as suas lâmpadas começam a se apagar. Ei, observe um detalhe, eu conduzi os senhores até aqui dentro do contexto da quinta festa. Então, aqui a gente já esvazia aquele contexto que costumamos dar a esta profecia e não parábola. Porque geralmente a gente aplica isso o quê? Lá no futuro distante. E com isso a gente deixa de reforçar a nossa fé na firme plataforma. Isso não vai se cumprir lá adiante. Isso se cumpriu no dia 12 de outubro, de 1844. A profecia dizia que no primeiro dia do 7º mês haveria o toque da trombeta, haveria um alarde, haveria um anúncio de que Jesus viria. Mas ele não viria. A parábola, a profecia está dizendo, ouviu-se um grito, eis o noivo. Elas se levantaram, prepararam suas lâmpadas, estavam todas ali em expectativa para receber o Messias de volta, né? Prepararam as suas lâmpadas, olha. Elas tinham luz. A verdade comum na época de Guilherme Miller, de Ellen White, era que Jesus viria em 1844. Aliás, perdão, de que a terra era o santuário. Isso não era uma crença de Guilherme Miller. Essa era a crença de todas as igrejas, era uma verdade popular, diz ela. A terra é o santuário. E quando se estuda a profecia, com as lâmpadas acesas, quando se busca a luz, se chega à conclusão de que há uma profecia dizendo, lá em Daniel, que como filho do homem vem nas nuvens dos céus. Ora, se a terra é o santuário, a verdade popular, então a profecia indicando que este fato se cumpriria naquela data, outra coisa não pode ser senão a volta de Jesus. Portanto, não é Guilherme Miller que se equivoca, é o mundo cristão todo que se equivoca. Guilherme Miller apenas ressalta que o cumprimento daquelas profecias estava para acontecer em seus dias, mas nem é ele que marca a data. São outras pessoas que, com suas lâmpadas, descobrem que aquela data haveria de acontecer alguma coisa, mas, de repente, um grito falso. Eis o noivo! E o noivo não vem. E não era para vir mesmo, a profecia já estava dizendo. Jesus iniciou dizendo, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Alguns outros equívocos teremos que tirar ainda. Veja que ela diz, nossas lâmpadas estão o quê?
se apagando. Ou seja, algumas estariam se afastando da luz, que é o que ocorre naquela ocasião. Mas o mais impressionante ainda está por vir na interpretação dessa palavra. Mas as prudentes responderam, não! Aliás, perdão, né? A gente passou aqui, elas perguntam, né? Dai-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas estão se apagando, e elas respondem, não, para que não nos falte a nós e a nós outras, e a vós outras. E diante aos que o vendem, comprai-o. E saindo elas, vejam bem, saindo elas para comprar, chegou o noivo. Agora o noivo chegou. Percebe que o noivo não havia chegado? Era um falso grito, era uma fake news. Alguém anunciou um fato que não ocorreria. A profecia já estava indicando para nós, a profecia das 10 virgens, e não a parábola das 10 virgens, a grande decepção de 1844, que não foi um movimento de adventista. Diga-se de passagem que nem existia adventista na época, a igreja adventista vai surgir em 1863, mas em 1833, portanto, 30 anos antes, já estavam ali as virgens preparando as suas lâmpadas para a chegada do noivo. E diz aí que as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Queridos, se esta parábola é uma profecia, e se essa profecia se cumpriu em 1844, a gente deveria dar menos ênfase à ideia de que isso está relacionado a simplesmente fechamento do tempo da graça. Está também, mas não é essa a ênfase que deve ser dada a esta parábola. Precisamos dar o sonido certo. Precisamos deixar o Apocalipse falar. E o Apocalipse fala através de outras passagens das Escrituras. As que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E aí a gente fala o quê? Aí Jesus voltou, não é? Aí Jesus voltou e fechou a porta da graça. Quem disse que entrar para as bodas é a volta de Jesus? De onde a gente tirou isso? Aliás, outra pergunta. Quem disse que a das virgens é a noiva? Queridos, quem chega primeiro no casamento oriental daquela época é o noivo. Ninguém anunciou a noiva. Onde está a noiva? A noiva não aparece na parábola. Mas nós colocamos uma noiva onde ela não está. Nós vamos dizer que as 10 virgens é a noiva. Poxa, pois bem, então quer dizer que o noivo é polígamo, porque casou com 10. E ainda por cima casou com 5 que eram nécias. As 10 virgens não são a noiva. E onde está a noiva? Vamos entender isso mais adiante. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Veja como termina a parábola. O noivo chega, umas entraram para as bodas e outras chegam também. E têm contato com o seu Senhor. E clamam, abre-nos a porta. Mas ele responde, olha, eu não vos conheço. E aí a advertência, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha como que a profecia termina, meus amados. Não sabeis o dia nem a hora. A Bíblia está evidenciando que haveria um momento em que alguém clamaria que Jesus viria e ele não viria. E alguém entraria para as bodas, mas essa bodas não seria o regresso do noivo, porque elas entram para as bodas. E depois que elas entram para as bodas, tem gente ainda questionando a entrada. Como assim? Vamos entender melhor. Onde está a noiva nesta parábola? Esta é a pergunta. A noiva não pode ser as 10 virgens. Mas se não é a das virgens, onde está a noiva? Ela não aparece. É como muitos de nós falamos que Paulo caiu do cavalo. Se você ler a história de Paulo, ela é contada 3 vezes, porque ele conta, depois dá o testemunho, depois é recontada a sua história. Não tem cavalo na história de Paulo. Eu até brinco, falo que as pessoas não estão colocando chifre em cabeça de cavalo, mas estão colocando um cavalo inteiro na parábola, na história de Paulo. Não há cavalo ali. E às vezes a gente descuida e fica colocando algo que não tem e fica desapercebendo de algo que deveria nos atentar. Por isso, Ellen White diz, se tivéssemos pelo menos meio despertos, já ajudaria bastante. Vi também, veja o que diz Apocalipse, vamos descobrir onde é que está a noiva e o que é a noiva nesta parábola. Onde está a noiva nessa parábola? Deixa o Apocalipse falar, não é o que diz Ellen White?
Então veja o que diz Apocalipse acerca de quem é a noiva. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Segundo o Apocalipse, quem é a noiva? Quem é a noiva, segundo o Apocalipse? A cidade santa, a nova Jerusalém. No contexto apocalíptico, escatológico, inclusive, da revelação da parábola profética de Mateus 25, a noiva é a santa cidade, a nova Jerusalém. Não é a igreja, no contexto escatológico, em que pese eu possa usar a noiva como símbolo da igreja. Ok? Mas deveríamos usar com mais cautela, não no contexto profético. No contexto escatológico, a noiva é a santa cidade, a nova Jerusalém. Quem disse isso? João. Onde? Apocalipse 21, 2. Ah, não me convence. Então deixa o João tentar te convencer no versículo 9 e 10. Olha o que ele diz. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, preste atenção. Ele está novamente chamando a atenção do conteúdo de Apocalipse 14. Ele tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e é esse anjo que adverte: se alguém beber, se alguém receber a marca da besta, o número do seu nome, vai tomar, vai beber dos 7 últimos flagelos. Esse anjo, um dos que tem uma das 7 taças, fala comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva. Ele vai mostrar a noiva, a esposa do cordeiro, que é para não ter dúvida, a noiva, a esposa. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou o quê? A igreja. Ele me mostrou o quê? A santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Queridos, a noiva é a cidade, a nova Jerusalém. Jesus disse: vou preparar-vos um lugar. Eu sei que está um pouco confuso, porque não estamos acostumados a raciocinar desta maneira, muito acostumados a distorcer, inclusive, a profecia das 10 virgens, entendendo-a apenas como uma parábola. Mas veja bem, a cidade santa, Jerusalém, é a noiva. Mas como assim? Simples. O que é, dentro do contexto judaico oriental, de um modo geral, o casamento? O casamento é o momento em que o homem passa a ter a autoridade sobre a vida de uma mulher. E não me venha com discurso feminista, isso é no contexto totalmente... enfim, a mulher tem total liberdade, tem total força, tem total poder. Não existia, como se diz aí por aí, que era uma sociedade machista, nada disso. A mulher era que decidia se iria casar com quem, alguém e quando. O pai arranjava o casamento? Sim, mas veja a história de Rebeca. Né? Eles arranjam o casamento, mas antes de resolver, vão perguntar a ela se ela quer ir ou não. O pai poderia arranjar o noivo para a filha, mas se a filha dissesse: pai, eu não quero, simplesmente o casamento não ocorria. O poder de decisão estava na mulher. Afinal de contas, ela queria conviver. Mas se ela aceitasse o casamento arranjado pelos pais, ou orientado pelos pais, o que era de grande sabedoria, porque os pais tinham maturidade para saber o que era melhor para os seus filhos, mas a filha que decidia se quereria ou não casar-se. Se ela aceitasse casar, aquele homem passaria a ter autoridade sobre ela, e não mais o pai. O pai é que tinha autoridade sobre a filha, até o momento em que ela se casasse. Quando ela se casasse, o homem agora teria autoridade sobre ela. O casamento de Cristo é quando ele recebe autoridade sobre Jerusalém, meus irmãos. Ele precisa, disse Daniel claramente, que a ele foi dado todo o poder, toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Quando é que Jesus vai receber o cetro? Senão quando ele finalizar a sua obra no Santo dos Santos. O casamento de Cristo com a noiva, que é a cidade. É quando ele receber toda a autoridade, todo o poder, toda a glória, que ele então virá. Então, quando diz entrar com ele para as bodas, é entender o que se passa no santuário celestial. O povo de Deus não é chamado para participar das bodas, mas das festas das bodas, ou seja, a volta de Jesus é a festa das bodas. Então, ele foi, casou-se, e quando ele volta, nós participaremos da festa.
Mas a parábola das 10 virgens, ou a profecia das 10 virgens, não fala de um povo que está na festa das bodas, fala de um povo que está nas bodas, que entra para as bodas, e há uma grande relevância em entendermos essa diferença. Vamos caminhar para deixar isso que o Espírito de Profecia ele coloca isso agora no Grande Conflito, página 398, diz assim: no verão de 1844, o período de tempo intermediário entre a época em que, a princípio, se supusera deveria terminar os 2.300 dias, e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras: aí vem o noivo. Ou seja, ela está dizendo, o que está escrito em Mateus 25 se cumpriu, justamente no período de tempo intermediário entre a época em que, a princípio, se supusera que devesse terminar os 2.300 anos, porque antes lá eles pensam que seria na primavera, mas não era, teria que ser no outono. Então, nesse hiato de tempo, de alguns meses, entre o início e o fim, é o momento em que alguém grita, eis o noivo. E ela diz claramente, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras, ou seja, o que está lá na parábola, ou na profecia de Mateus 25, se cumpriu no verão de 1844. Ou seja, entre o verão e o outono, que é quando vai se cumprir a profecia. Começa no verão de 1844, até o outono, o alto clamor, o anúncio, a falsa notícia de que o noivo havia chegado. Veja, ela prossegue no livro Grande Conflito ainda, só que agora a página 426, onde se esclarece melhor isso. Olha, a proclamação, aí vem o noivo, foi feita no verão de 1844. Preste atenção no que Jesus disse. O reino do céu será semelhante a 10 virgens. É uma profecia, meu irmão. Profecia essa que se cumpriu no verão de 1844. Está escrito aí. Essa profecia teria que se cumprir no tempo determinado. Era a festa de Yom Kippur, a festa das trombetas. Trombeta, anunciar, tocar, gritar, eis o noivo. Desenvolveram-se, diz ela. Então, duas classes representadas pelas virgens prudentes e loucas. Veja onde é que estão as duas classes, querido. Elas não estão no futuro, elas estão no passado, tendo nós como referência. Duas classes. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor e que estivera diligentemente preparando para o encontrar. A outra classe que, influenciada pelo medo e agindo por impulso de momento, se satisfizera com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Percebe? Todos os cristãos estavam esperando Jesus voltar em 1844. Isso não foi uma invencionice de Guilherme Miller, não. Isso não é coisa de adventista, como muitos nos criticam. Os adventistas é aquele povo que esperava Jesus voltar e não veio, e aí eles ficaram marcando data e marca data até hoje. Não, isso não tem nada a ver com a gente. Essa gente que estava lá marcando data, ficou marcando data, a propósito, são as virgens nécias. As prudentes entraram com ele para as bodas. Eu e você. A igreja adventista do sétimo dia entra com ele para as bodas. Precisamos ensinar estas coisas para fortalecer a nossa fé, para firmar os nossos pés na firme plataforma. A questão é que quando você começa a pregar essas coisas, você passa por perseguição. Pasmem os senhores, eu já fui excluído da igreja por negação da fé, quando pregava acerca deste assunto. Sabe, eu tenho dado como exemplo, se pegar o pastor Ted Wilson, colocar de um lado, e pegar o doutor Adriano, colocar de outro, e falar para nós dois assim, olha, vocês vão ter que defender a igreja adventista do sétimo dia. Eu brinco e digo que eu vou ganhar do pastor Ted Wilson. É apenas uma força de expressão para dizer que eu jamais neguei a fé, mas fui execrado, excluído da igreja por negação da fé, quando tocava neste assunto. E agora resolvi novamente voltar a falar acerca do tema. Que Deus se apiade de mim e que você ore pelo vosso servo. Precisamos dar o sonido certo à trombeta. Veja que Ellen White diz. Ela diz que essas duas classes estão representadas, então, por pessoas naquele tempo. Uns que estavam ali porque estavam aguardando a volta de Jesus com alegria, embora enganados, né? Porque o alarme era falso, o noivo não viria, o noivo não virá, a parábola já estava dizendo que era apenas um grito, mas que o noivo não viria. Era um anúncio falso, o noivo não chegou, tanto não chegou que deu tempo das outras irem comprar
o azeite, elas saem para comprar. E quando elas saem para comprar, as outras ainda continuam esperando. O noivo não chegou, foi um falso grito. Eis o noivo. Levantaram todas. E aí, de repente, uma falou, ei, me dá do seu azeite porque a nossa lâmpada está apagando. Por que está apagando? Porque o noivo não veio. Porque se o noivo tivesse vindo na época e no momento em que foi dado o grito, todas estariam preparadas. Todas estão com a lâmpada acesa quando o grito é dado. Está escrito na parábola. Ouviu-se um grito, eis o noivo. Todas levantam com suas lâmpadas acesas. Só que as nécias vão dizer o quê? Ei, nossas lâmpadas estão se apagando. Elas não dizem estamos em trevas. Elas dizem, nossas lâmpadas estão se apagando, me dá um pouco de azeite. Não, não podemos. Vai buscar. Por quê? Porque o noivo não veio, dá tempo de um discurso, de um diálogo todo. Todas estavam com lâmpadas acesas quando o grito foi dado. Ou seja, as igrejas estavam esperando Jesus em 1844. As nécias e as prudentes. Mas somente as prudentes continuaram crendo na mensagem que foi proclamada naquela ocasião acerca da vinda do noivo. Para caminharmos para o encerramento, o nosso tempo já vai se esgotando. Na parábola, quando o esposo veio, veja bem, na parábola ou na profecia, quando o esposo veio, então o esposo veio. As que estavam preparadas entraram com ele para onde? Para as bodas. Note bem agora, meu querido, porque eu estou permitindo que o Espírito de Profecia lhe oriente nisso. Não é uma convicção, eu não tirei isso da cartola. A vinda do esposo aqui referida ocorre o quê? Antes das bodas. Preste atenção no detalhe sutil. A vinda do esposo aqui referida, ou seja, nesta parábola, nesta profecia, não se refere à volta de Jesus. Porque ocorre antes das bodas. Agora, olha que coisa linda. Eu disse a vocês que a cidade era a esposa. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. Veja como é claro isso. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. Cristo receber o reino, recebe a cidade, recebe a noiva, que é a cidade. A cidade é o cetro para reinar. Quando ele recebe o cetro, quando Deus fala, filho, chega, acabou, ele vai receber o cetro. E ele vem para reinar. Ele então se casa com a cidade, onde eu e você vamos morar. Amém? A santa cidade, a Nova Jerusalém, olha aí, que é a capital, representa o reino, é chamada o quê? A esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é a esposa? Quem é a noiva? A cidade, não é a igreja. Cristo se casa ao receber o reino que ele abdicou, que ele deixou para nos salvar, e nós vamos celebrar com ele a festa. Mas aqui nós não estamos falando de festa, estamos falando de bodas. Uma pessoa primeiro se casa e depois dá a festa, não é assim? Primeiro se casa e depois as festas. E aqui nós estamos falando de entrar para as bodas, para o casamento, e não para a festa das bodas. A vinda do esposo aqui, referida, diz Ellen White, ocorre antes. Veja bem, a santa cidade, a Nova Jerusalém, a capital, representa o reino. Olha o que diz mais. Disse o anjo a João, ela vai aí ratificar o que já mencionamos. Veio mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro, e levou-me em espírito, diz o profeta, e me mostrou a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Prossegue ela, página 426, 427. Claramente aqui, pois, a esposa representa o quê? A santa cidade. E as virgens, olha que coisa extraordinária, olha que exegese perfeita. As virgens que saem ao encontro do esposo são símbolo da igreja. Queridos, as virgens é símbolo da igreja, mas não é a noiva. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são convidados à ceia das bodas. Se são convidados, não pode ser também representado pela esposa. Exegese perfeita. É por isso que eu admiro Ellen White. Se não querem acreditar que Ellen White é inspirada, pelo menos deveria dar-lhe credibilidade pela precisão exegética daquilo que ela fala, daquilo que ela escreve. Porém, eu não acredito que ela tivesse capacidade de fazer isso, senão por inspiração. Não há como uma pessoa fazer uma exegese tão precisa se o Espírito de Deus não estivesse com ela. Então, veja, se são convidados,
não podem ser também representados pela esposa. E toda vez que eu ouço essa parábola, nós colocamos as 10 virgens como sendo as noivas. Não, não são noivas. Não tem como ser noiva. Aliás, o noivo não casaria com 10. E muito menos com 5 nécias, sendo o noivo Cristo. Então, as 10 virgens são os convidados. A noiva é a cidade. O casamento é quando Cristo recebe o poder para dominar sobre a cidade. Lembra o que eu disse? O casamento é o momento em que o homem tinha domínio sobre a esposa. Não falo domínio de subjugar, não. É porque ela saía da autoridade do pai para estar sob a autoridade do marido. Não no sentido de subjugar-se, mas no sentido de que agora ela teria uma vida e constituiria uma família, ela sim, agora sendo a matrona, e agora aquele com quem ela se casou, sendo o patrono, e ali uma nova família surgiria, e os filhos se desalinhariam, então, dos seus pais, sem que com isso desonrasse o 5º mandamento. Esse é um outro assunto que a gente entende muito mal também. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de dias no céu o domínio, a honra e o reino. Receberá a nova Jerusalém, a capital do seu reino, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. É isso que está em Daniel, é isso que está em Apocalipse. E nesse contexto, o dia do juízo chegou. Nesse contexto, devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Nesse contexto, Babilônia tem que ser denunciada como aquela que está transgredindo o nome de Deus, os mandamentos de Deus, perdão. Nesse contexto, devemos anunciar que o dia do Senhor, o sábado, precisa ser reverenciado como um sinal de que o reconhecemos como nosso Deus, de que Ele é o Deus que nos santifica, de que Ele é o Deus criador e redentor. Tendo recebido o reino, Ele virá em glória. Aqui, olha só a diferença. Ele recebe primeiro o reino, ele se casa primeiro com a noiva, e aí ele vem. Ele virá em glória como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a redenção do seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó, à mesa, aí sim a festa das bodas, em seu reino, a fim de participar o quê? Da ceia das bodas do Cordeiro. Percebe a diferença, querido? Uma coisa é a boda, outra coisa é a ceia das bodas. Nós participaremos da ceia das bodas. A parábola das 10 virgens, ou a profecia das 10 virgens, não fala da ceia das bodas, fala das bodas. E para ser mais preciso, mais exato, a proclamação. Aí vem o noivo, feita no verão de 1844. Percebe? Repetiu de novo, que isso se cumpriu em 1844, no verão, entre o verão e o outono. A proclamação, aí vem o noivo, o falso alarme, a trombeta, a festa de Yom Kippur, que se cumpre ali 10 dias antes de se cumprir a sexta festa. Esta proclamação, feita no verão de 1844, levou milhares a esperar o imediato advento do Senhor. No tempo indicado, presta atenção, no tempo indicado, esse tempo estava indicado onde? Estava indicado na festa, na quinta festa. Essas profecias teriam que se cumprir não somente quanto ao tipo, mas com relação ao tempo, diz Ellen White, e a despeito de Ellen White falar, ela não tinha domínio de hebraico. Você vai no hebraico, o termo para festa é moed, e moed não significa festa. Na tradução literal, moed significa tempo determinado, tempo indicado, que não pode ser alterado, que vai se cumprir tão qual está lá. Moed, tempo determinado. Se você pegar um dicionário hebraico, moed, não se traduz moed por festa, mas tempo determinado. E ela diz, no tempo determinado, o esposo veio, não para a terra, como o povo esperava, mas ao ancião de dias, no céu, às bodas, a recepção do seu reino. O ancião de dias veio para casar-se, para receber a esposa. Isso está em Daniel. As que estavam preparadas entraram com ele para onde? Para as bodas. E fez o quê? Fechou-se a porta. Ei, a porta já fechou, então? Então, meu irmão, esvazia a sua interpretação feita até aqui de que fechou a porta da graça. Não que não possa ser feita esta aplicação, mas você precisa fazer a interpretação correta da profecia. Assim como quando você pega Mateus 24, que antecede a Mateus 25, você tem uma aplicação literal e uma aplicação também projetada para o futuro. Jerusalém seria destruída, conforme diz Mateus 24. Haveria uma perseguição, conforme diz Mateus 24. Deveria se fugir quando visse o sinal do abominável da desolação.
Mas essa profecia não estava restrita a Jerusalém, ela terá o seu cumprimento cabal em nossos dias. Nós sabemos disso. E quando você pega a parábola das 10 virgens, ou a profecia das 10 virgens, você não pode se ater a dizer que o fechou-se a porta significa o fechamento da porta da graça. Não. Por quê? Porque esta profecia se cumpriu no verão, entre o verão e o outono de 1844. E se ela se cumpriu ali, fechou-se a porta. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fez o quê? Fechou-se a porta. Um pouquinho mais adiante, elas não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas, porque estas ocorrem onde? No céu. Ao passo que elas estão onde? Na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Presta atenção, meu irmão. Lucas 12:36 é preciso. Veja como que a exegese de Ellen White é precisa. Olha o que diz Lucas. O seu Senhor quando houver de voltar das bodas. As bodas é no céu. Depois que ele receber o reino, que ele se casar com a noiva, que ele receber o poder, casar-se com a cidade, significa receber o poder sobre ela. Quando ele receber o cetro, quando ele receber o poder, a honra e a glória, conforme Daniel disse que ele receberia ao ser levado ao ancião dos dias, aí sim o seu Senhor volta das bodas para que nós possamos festejar, e aí então a última das festas, a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque as bodas inicia-se em 22 de outubro de 1844. O juízo investigativo, ao iniciar, Cristo está se preparando para receber o poder. É as bodas. Ele está se preparando para receber o cetro com o qual há de reinar. É as bodas. Ele receberá um reino que não será jamais destruído. É as bodas. E quando ele casar-se, então, e receber as bodas se consumar com a cidade, ele vai dizer o quê? Está consumado. E aí, então, ele vai voltar das bodas. E aí, aqueles que estiverem preparados, aqueles que tiverem entrado para as bodas, aqueles que entendem o que está acontecendo hoje, o juízo investigativo, esses estarão preparados para tabernacular com ele eternamente. Mas veja o que diz Ellen White no destaque. Mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé ao ir ele perante Deus. Queridos, precisamos compreender o trabalho de Cristo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como firme plataforma que em 1844, precisamente no dia 22 de outubro, iniciou-se o juízo investigativo. E eu vejo muitas pessoas colocando em xeque essa verdade, e muitos de nós, inclusive, perdendo a fé nesse conteúdo. Aliás, não se prega mais sobre esse conteúdo. É nesse sentido, diz Ellen White, que se diz irem elas às bodas, ou seja, quando você compreende o trabalho de Cristo e segue Cristo pela fé no santuário, quando ele vai perante Deus, nesse sentido, você entra às bodas também. E por que então que fechou-se a porta? Deus é lindo. As outras igrejas não compreendem isso. São as nécias. Não tem luz suficiente para adentrar ao Santo dos Santos. Acham que somos equivocados. Acham que somos, inclusive, seitas. Devido à verdade acerca do santuário, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é considerada uma seita. Seita seria aquela instituição, vamos dizer assim, que baseia a sua fé em fatos não escriturísticos. E nada está mais baseado nas escrituras do que a verdade acerca do santuário. Somos tidos como seita. E nos calamos. Agimos como se seita fôssemos. Mas somos os únicos que entramos com ele para as bodas. Os únicos que tínhamos uma reserva em nossa lâmpada para compreender o que se passava e o que se passa no Santo dos Santos. Na parábola, estamos terminando, as que tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas foram as que entraram para as bodas. Os que, com conhecimento da verdade pelas Escrituras, percebe? Tinham também o Espírito e graça de Deus, e que na noite de sua amarga prova, lembra da prova? A amarga prova, o livro amargo. Na noite de sua amarga prova, esperavam pacientemente, examinando a Bíblia, a fim de obterem mais clara luz. Esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança no ministério do Salvador, e pela fé o acompanharam em sua obra naquele ministério. Aleluia! Houve um grupo
e não estou falando de adventistas, porque adventista vai surgir em 1863, quando falo adventista no sentido institucional, mas um grupo que estava com azeite, que tinha um pouco mais de luz, e que perseveraram. E eles viram a verdade relativa ao santuário celestial, e graças a esses fiéis pioneiros, nós podemos também entrar para as bodas. É de se admirar que eu tenha sido excluído da igreja por pregar estas coisas, mas é assim mesmo. Jesus também foi crucificado porque dizia ser o Filho de Deus. Quando começarmos a proclamar o que deve ser proclamado, sofreremos perseguição. Aliás, a Bíblia é taxativa em dizer: aqueles, pois, que querem seguir fielmente a Cristo Jesus padecerão perseguição. E não estou aqui para me vitimar, não. Estou aqui para alertar que haverá um tempo de angústia tal qual nunca houve, desde que houve nação, e isso ocorrerá exatamente quando o sábado for colocado no lugar que deve ser colocado. Isso despertará ira, isso despertará perseguição. Não dos de fora, mas dos de dentro. Quem nunca ouviu dizer que os maiores perseguidores do povo de Deus serão os da própria igreja? A própria Bíblia vai dizer isso, né? Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Os mais ferrenhos inimigos do povo de Deus serão aqueles que um dia foram povo de Deus. E já há aí alguma coisa acontecendo nesse sentido. Todos, e aqui nós finalizamos, todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, ou seja, acerca do santuário, que é a sexta festa, acerca das trombetas, do alto clamor, que é a quinta festa, acerca do Pentecoste, o Espírito Santo, que é a quarta festa, acerca da ressurreição, especialmente, que é a terceira festa, acerca da morte mesmo de Cristo, não apenas uma simulação de morte, que é a segunda festa, e acerca do seu sacrifício expiatório feito por nós, a Páscoa, e eu mencionei de trás para frente, da sexta festa até a primeira, todos, o que mediante o testemunho das Escrituras aceitam essas mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, porque Cristo está no âmago de tudo isso, ao entrar ele na presença de Deus, para efetuar a última obra de mediação, e para no final receber dela, receber o seu reino, percebe? Jesus está fazendo a obra de mediação e ao final dela vai receber o seu reino, ou seja, as bodas se consumam, é quando ele vai dizer, está consumado, ele vai consumar as bodas. Todos esses, diz Ellen White, são representados como estando a ir às bodas. Aleluia. Então, isso não se aplica somente aos nossos irmãos, que teve cumprimento preciso. Ela diz, precisamente, entre o verão e o outono de 1844, foi dado o alto clamor, eis o noivo! Só que o noivo não veio, meu irmão, mas lembre-se do que foi dito aqui. O noivo não veio. Todas se levantam, suas lâmpadas ainda estão acesas. As lâmpadas de muitas vão se apagando. Cuidado para que a sua lâmpada não se apague. Busque nas Escrituras aquilo que as Escrituras têm trazido como luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Precisamos estar firmados na firme plataforma. E se assim o fizermos, quando o noivo chegar, porque ele ainda não veio, o anúncio foi falso. Quando ele chegar, nós não seremos pegos despercebidos. Quando ele chegar, estaremos preparados para usufruir com ele da festa das bodas. Por fim, vale lembrar que Mateus 22 também fala de uma outra boda, e fala que as pessoas entraram para a festa, e de repente o noivo começou ali alguém começou a investigar como é que estava a roupa daquelas pessoas, percebe? Primeiro tem que haver uma investigação. Depois de investigar, aí é que a gente vai ter a festa. Primeiro, precisamos entrar no santuário de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que ele sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Na próxima terça-feira, tratarei de uma forma mais específica sobre o decreto dominical. Quis hoje fazer um panorama mais amplo, para que eu possa auxiliar os irmãos a também desaprender algumas coisas que temos aprendido acerca deste assunto. Que Deus abençoe a todos. Que mensagem, né, gente?
poderosa. Agora nós vamos, então, às nossas orações, né? O doutor Adriano vai fazer uma oração para terminar. Eu vou pedir a alguém aqui, né, que se candidate a orar também. A Rutinha também não está na sala. Eu vou pedir a irmã Nice para poder cantar. A senhora pode, irmã? Posso, irmã? Ah, ok. Então, nós vamos contar aqui com a irmã Nice. E mais uma oração. Cadê a irmã Terezinha, a nossa oradora? Eu posso orar, irmã. Então, doutor Adriano ora, a irmã Terezinha faz a segunda e a irmã Nice vai fazer a oração cantada. A irmã Miriam levantou a mão, amiga. Desculpa. Ela não viu, eu já achei, porque ela ofereceu a irmã Terezinha, eu ia orar, mas eu Não, então tudo deixa a irmã Miriam orar, eu prefiro, tá bom? Obrigada. Podemos ter duas orações também, não faz mal. Muita oração, muito poder. Irmã Terezinha, então vamos combinar, a senhora faz no final, tá? A última oração e a irmã Miriam faz agora, tá bom? Tá bom. Desculpa, viu, irmã? Eu não vi aqui a mãozinha. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai, mais uma vez te agradecemos. Pai, não somos dignos de nada que o Senhor tem feito em nosso favor. Não temos tido correspondido às expectativas que o Senhor tem. Mas, Pai, é justamente por carecermos da tua misericórdia que nós te louvamos e agradecemos, porque sabemos que o Senhor não desistiu de nós. Obrigado por ter nos preservado até aqui. Obrigado por ter nos livrado tantas e tantas vezes quando nós, em pecado, ó Pai, desrespeitamos a tua lei, dando-nos mais uma chance, dando-nos a oportunidade de nos arrepender, de nos converter ao Senhor. Obrigado por ter nos dado o privilégio de ter estudado um pouco mais. Obrigado, Senhor Deus, por ter colocado um pouco mais de adubo em nossas raízes. Aceite-nos. Queira nos perdoar e nos salvar. Que tu possas, ó Pai, ouvir a prece de Jesus e nos salvar. E o Senhor estava lá. O Senhor viu quão doloroso foi o sacrifício que ele fizera em nosso favor para que pudéssemos pedir e hoje sermos aceitos por ti. Portanto, conforme as promessas que o Senhor nos dá, renove as tuas misericórdias em nosso favor. Santifica-nos e aceite-nos em nome de Jesus. Amém. grande Deus, maravilhoso Deus, poderoso Deus, grande em poder, grande em misericórdia, grande em amor. Ah, Senhor, ao ouvirmos a Tua voz através dessa mensagem, talvez a maioria de nós se chocou, porque não foi assim que nós aprendemos, não estamos acostumados com a mensagem apresentada dessa forma. Mas um dia o Senhor também nos tirou da lama, nos limpou pelo Teu poder, pelo sangue de Jesus. E nós também rejeitamos a princípio, também dissemos que não era assim. E hoje nós estamos diante de um Deus que não desiste de nós, que quer sempre nos apresentar a luz, que quer nos tirar das trevas e que quer clarear o caminho aonde vamos pisar, para que não pisemos por caminhos errados. Obrigada, Senhor. Ajude-nos sempre, ó Pai. Socorra-nos sempre, Senhor. Não nos deixe, Senhor, na ignorância. Abra sempre os nossos olhos. Fale sempre conosco, mesmo que às vezes agimos como filhos rebeldes, mesmo que às vezes nós rejeitemos a princípio, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem falado conosco, e assim, ó Pai, nós vamos dia a dia caminhando rumo ao céu. E como nós desejamos ver a Tua face, Senhor, mas nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos nos desapegar de muitas coisas, desaprender muitas coisas e aprender a viver na luz. Ajude-nos, ó Pai, para que nós vivamos na Tua luz. Conceda-nos poder, ó Deus, para poder nos preparar
e estar prontos quando o Senhor voltar. Ajude aqui essa igreja, cada um membro dessa igreja virtual que participa aqui. A irmã disse ontem, eu não acredito que a gente se levanta à toa. E é verdade, cada um de nós tem o desejo de melhorar. Cada um de nós tem o desejo de ser puro diante do Senhor, diante dos seus olhos, de estarmos limpos. Conceda-nos esse poder, ó Deus, que o Senhor disse que está à nossa disposição. Ajude-nos a ser fortes e a vencer os maus costumes, os maus hábitos. Ajude-nos, ó Pai, a viver aquilo que aprendemos. Tenha compaixão de nós, Senhor. Tenha compaixão da nossa família. Os pedidos de oração aqui apresentados, ó Deus. Cada um de nós tem aqui os seus pedidos, às vezes são expressados, outras vezes não. Mas sonda o nosso coração, veja aquilo que realmente precisamos, aquilo que vai acrescentar à nossa vida. Por favor, conceda-nos então. E retira do nosso coração todos os desejos que não vão acrescentar à nossa vida. Retira de nós todo o desejo maligno, tudo aquilo que vai nos fazer mal, seja o nosso corpo. Por favor, ó Deus, retira de nós. Abençoe o teu servo, ajude-o, ó Deus, que mesmo ele sendo humilhado, mas que um dia o Senhor o exalte aí no céu, assim como todos nós desejamos também. Ajude-nos, ó Deus, a viver uma vida santa e reta na tua presença. Conceda-nos a tua paz nesse dia e ajude-nos a falar do teu amor através das nossas palavras, ações. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ouve, Senhor, nosso clamor. Envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Ouve, Senhor, nosso clamor. Envia teu Santo Espírito para convencer o nosso ser de que tu és soberano. Ouve, Senhor, nosso clamor. Envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém, 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 amém. Louvado seja Deus. O livro de Hebreus, no capítulo 5, a partir do verso 12, fala o seguinte: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitai de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Deus, a cada manhã, tem nos levado aqui ao profundo. E Ele, cada dia, tem nos dado mais e mais alimento sólido. Porque, dentro em breve, grandes mudanças vão acontecer e aqueles que não se alimentarem de alimento sólido não vão ter resistência para poder suportar tudo o que há de vir. É por isso que a cada manhã
Nós temos aqui experimentado uma experiência com Deus, uma experiência de ingerirmos alimentos sólidos. Que Deus nos abençoe. Agora vamos ter aqui ainda, né, apesar que já estamos com o tempo avançado, os momentos da consideração. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa, de fazer alguma pergunta? Irmãos, bom dia. Bom dia! Tá no PC de Oliveira, mas é doutor Adriano, é isso mesmo? Perfeitamente. Isso, a doutora Adriana. Maravilha. Doutor Adriano, ouvi, ainda que entrei um pouco atrasado, você já falando sobre as 10 virgens, entrei um pouco assim, meia hora, um pouco depois, mas achei muito, mas muito pertinente a apresentação que o senhor fez e tenho aqui algumas considerações a fazer com o senhor, porém eu acredito que vamos adelongar do tempo no tocante ao momento que já se passa, até porque eu tenho apresentado um assunto relacionado às 10 virgens, não como elas sendo de forma clara a noiva, nem tampouco as 10 virgens, elas sendo, vamos dizer assim, lá atrás, no passado, sendo colocadas como a igreja, em 1844, quando houve o desapontamento. E com isso, algumas considerações que eu gostaria de ter com o senhor, eu gostaria de conversar com o senhor, se possível for, no privado, por conta justamente da adelongação do tempo, se for possível, por conta justamente desse momento. Teria essa possibilidade? Sim, perfeitamente. Deve ter o pessoal e ter o meu número, né, o meu contato telefônico. É só pegar com elas e fazer contato comigo, que a gente está à disposição para esclarecimentos e para uma troca de ideias dentro daquilo que a Bíblia tem a nos revelar. Será um prazer. Tá ok. Gostei muito da apresentação, explanação. Lamento não ter chegado a tempo, mas eu vou pedir às irmãs que me cobram o link, me passem o link dessa apresentação, muito pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. Deus seja louvado. Oi? Muito pertinente. Obrigado. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor André, pela sua participação, né? O pastor André sempre nos ajudando, nos auxiliando aqui também, aqui na sala, né? Agora, nós temos mais duas pessoas aqui, né? Que é a mãozinha levantada, que é a Miriam e a irmã Gregória. Miriam, pode fazer sua consideração. Bom dia, né, irmãos? Bom dia, irmãs. Bom dia. Tô segurando meu queixo aqui, porque tá caído. Eu fiquei impressionada, porque a gente aprende, né, de um jeito, e já tive que desaprender várias coisas, e é mais difícil do que aprender o certo, né? Mas eu louvo a Deus porque eu entendi a mensagem, eu entendi e faz todo o sentido do jeito que ela foi apresentada, faz todo sentido, fez todo sentido para mim. Eu espero que aqueles irmãos, que a gente não entende tudo, né? A gente não é dono da sabedoria, que é Deus, mas eu louvo a Deus porque eu entendi. Eu quero agradecer a Deus, né? Porque Ele me deu a compreensão da mensagem de hoje. Louvado seja Deus, mesmo, pela sua compreensão. E eu reitero, já pedi isso algumas vezes aqui, que os irmãos orem em meu favor. Esse ano eu estou pregando em várias igrejas, praticamente todos os sábados estou em uma igreja diferente. Até o ano retrasado eu estava por 3 anos consecutivos como ancião na igreja do Jardim Montanhês, mas quando comecei a falar esse assunto, a escrever sobre esse assunto, o livro já está pronto, estou só revisando, tive várias provas, várias dificuldades, e resolvi que este ano eu estaria por conta de aceitar todo e qualquer convite que me fosse feito, levando este conteúdo às pessoas para a sua edificação. Fico feliz que a irmã Miriam tenha compreendido, que o pastor André também tenha, né, despertado alguma coisa ali, que possa ter, pelo menos, acrescentado alguma coisa, já no seu vasto conhecimento, certamente. E, de uma certa forma, precisamos voltar às veredas antigas, precisamos dar o sonido certo ao trombeta,
Precisamos despertar. Ellen White fala que se estivéssemos meio despertos, isso me causa estarrecimento. Chegou a hora. Eu acho que não temos tempo a perder, como ela diz. Então, que o Senhor possa se apiedar de nós. Irmã Miriam, obrigado pela sua participação. Quando a senhora falou aqui, né, desaprender, eu me lembrei de um texto aqui de Patriarcas e Profetas, e quando fala que Moisés foi levado ali ao deserto para desaprender tudo aquilo que ele havia aprendido ali no palácio, né? E ele passou ali 40 anos no deserto para desaprender. Então, é assim que Deus tem feito conosco. A cada manhã, Ele tem nos ensinado, né, a desaprender algumas coisas, né, que na nossa experiência fomos adquirindo e que não condiz com assim, diz o Senhor. Irmã Glorinha, não, agora é quem tinha levantado a mão primeiro? Irmã Glorinha, seja bem-vinda. Bom dia a todos da Faça Consagração. Eu entrei também um pouquinho atrasada, Luísa, mas deu para me poder pegar, graças a Deus, e fiquei também, como todos estão sentindo aí, né? Sentindo que eu preciso também desaprender e entender da forma correta, como nos é dito, né? Pelo nosso querido irmão aí. Então, Elo, eu gostaria, né, depois de conversar no privado com ele também, e gostaria principalmente de ter esse PowerPoint aí, de ter em forma de um vídeo, não sei como, eu quero agora transmitir essa mensagem da forma correta. Então, eu agradeço muito a Deus, por Deus nos dar a chance ainda, enquanto estamos aqui, para poder desaprender para aprender, né? Desaprender para aprender corretamente. Porque muitas vezes, às vezes, aquilo que nos é dito, quando a gente nasceu, né, ali na mensagem, como foi crescendo como menino e chegamos adulto, às vezes foi da forma totalmente incorreta, não por culpa da pessoa, porque ela também talvez não tenha essa compreensão. E é por isso que a gente precisa desaprender. Mas eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão que pregou, louvo a Deus pela vida de vocês que estão aí firmes na fase de consagração, né? Nós possamos estar firmes, buscando cada dia consagrar nossa vida da forma correta. É o que eu tinha para dizer, viu? Deus abençoe muito vocês e muito obrigada. Eu desejo também que me passe essa mensagem aí em forma de vídeo, em forma de PowerPoint, da forma que eu tenho em mãos para mim, para poder transmitir, entendeu? Eu gostaria de falar com ele no privado também. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Irmã Maria Gregória, Amém. como disse ao pastor André, o meu contato fica à disposição aí de vocês, tá? Para naquilo que precisar. Eu quero ressaltar uma coisa. Algumas das dificuldades por mim enfrentadas, às vezes, está no fato de que, por exemplo, estive falando no Colégio Adventista de Hortolândia, o NASP, e ao término de minhas preleções, uma irmã chegou perto de mim e disse assim: por que os pastores não nos ensinam isso? Eu fiquei assim numa situação delicada, porque a culpa não é dos pastores, a culpa é nossa. Nós temos que parar de culpar a liderança. A Bíblia diz assim: coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. Mas é exatamente isso que quer o meu povo. Assim está escrito. Então, nós não temos que culpar a liderança, não. Os pastores têm responsabilidades grandes como ministros, os quais, em sua maioria, têm honrado tais responsabilidades e exercido bem o seu ministério. Mas cumpre a mim e a você ter uma lição da escola sabatina estudada, ter mais contato com a Bíblia, ler mais o Espírito de Profecia. Meu irmão, você tem tudo isso que mencionei. Se você ver depois, essa mensagem, por certo, foi gravada, se você assistir depois, você vai ver que eu li para vocês o Espírito de Profecia. Eu não falei nada, eu simplesmente fiz uma leitura
de mensagens, de testemunhos à igreja e do grande conflito. Eu fiz uma leitura. Eu fiz uma leitura para vocês. Então, assim, o que nós precisamos é voltar a ter o espírito de estudar a palavra, dar mais crédito ao espírito de profecia. Ellen White teve mais de 2.000 visões de sonhos, escreveu mais de 100.000 páginas. Quantas páginas nós lemos? Então, nós não podemos, às vezes, eu entendo o que a irmã Maria Gregória está dizendo, olha, que ela quer ter essa mensagem. Amém! E transmita essa mensagem a quantos, para que pelo menos possamos vou dizer de novo, se tivéssemos pelo menos meio despertos, ainda que não estejamos meio, mas que estejamos 1/10 desperto, que possamos sair do sono profundo que estamos, para começar a despertar, eu acho que já vamos ter uma grande vantagem. Repito e peço novamente, os irmãos continuem orando por mim. Eu demando muita oração para prosseguir naquilo que tenho tentado transmitir aos poucos. Tem certas coisas que nem dá para transmitir. A irmã me questionou por que os líderes não nos falam. Não culpe os líderes. Vamos voltar nós aos estudos das Escrituras. Louvado seja Deus por este grupo aqui, por você que está aí, né? Ouvindo, se inteirando. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Bom, irmãos, esse link, né, ele vai estar disponível lá no canal da Cesiane Amaral, né? Você pode encontrar esse vídeo lá. Mas a IAPO também sempre disponibiliza lá no grupo da Sala da Consagração, tá? Então, vai estar disponível assim que a Lígia e a IAPO conseguir baixar o vídeo, né? Baixar a apresentação, elas já disponibilizam lá, tá bom? Então, eu acredito que muitos vão querer ouvir novamente a mensagem, né? Porque a mensagem tem bastante conteúdo, ela é bastante profunda, e a gente não aprende uma única vez, a gente precisa de ouvir mais de uma vez para a gente poder contextualizar, né, a Bíblia como espírito de profecia, e assim vem um entendimento, né? Muitas vezes o aprendizado não vem só de uma única vez, só de ouvir uma vez. Então, eu recomendo, né, que uma forma de vocês estudarem, né, é sempre ouvir, anotar, escrever, ter um caderno, né? Assim vocês conseguem aprender, a memorizar, a guardar, né, realmente ali tudo que foi ensinado hoje, né? Nós tivemos aqui 1h30 hoje, né, de uma aula, né? Nós tivemos uma aula onde o doutor Adriano, como ele diz, ele leu o Espírito de Profecia para a gente. Então, essa é uma forma de vocês também estudarem. Rosângela, bom dia! Você está com a mãozinha levantada, seja bem-vinda. Bom dia, feliz restante de semana, meus irmãos. Eu também quero ouvir, né, a mensagem novamente. Eu gostei muito e nós estamos sempre em processo de aprendizado. Então, eu louvo a Deus, né, pela vida dos irmãos, louvo a Deus, né, pelos participantes da sala. E eu sempre digo que no início da pandemia, quando a Cesiane iniciou o grupo do Amor Escrito com Sangue, a gente está sempre desaprendendo e aprendendo mais. Eu gostei da mensagem, né? Quero me aprofundar a cada dia. E eu vejo o irmão, ele tem razão, a culpa é toda minha, a culpa é toda nossa, né? A mania, nós às vezes culpa o pastor, o ancião da igreja, a liderança, mas a culpa é minha, né? A maioria das coisas que acontecem na nossa vida, a culpa é nossa, né? Nós temos que buscar mais. Eu quero deixar, Heloísa, uma sugestão, porque nas últimas pregações, a gente sempre tem ouvido, né? Na verdade, eu estou 30 anos na igreja e eu sempre ouço, olha, a perseguição vai começar pelos da família, pelos mais próximos, pela igreja, né, os nossos irmãos da igreja, os nossos irmãos não consagrados, né, eu diria.
Então, e eu já, como eu disse, faz 30 anos que eu estou, né, frequento a igreja adventista do sétimo dia, e há 17 anos atrás já era para mim não estar na igreja, porque a gente sempre, por ter um cargo, assim, às vezes, de liderança, né, tanto remunerado como também voluntário na igreja, a gente sofre algumas perseguições, humilhação, e lá se vai. E hoje eu vejo que tem muitas pessoas abandonando a fé. Ah, porque fulano falou isso. Ah, porque fofocaram. Ah, porque eu não fiz isso. Ah, eu sou inocente. Então, de repente, já que todos os pregadores eles têm dado assim, uma pincelada, né, nesses versículos, talvez a gente ter aí uma pregação, um momento mesmo, para falar sobre isso. Porque muitos dos nossos irmãos, se não estiver firme na palavra de Deus, né, com Jesus, na comunhão, eles acabam deixando a igreja. Deixando a igreja, deixam a fé. Né? Então, para essas pessoas, né, eu me coloco também nesse lugar, né? Não me acho forte de maneira alguma, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas até para nós aqui, né, fortalecer os outros irmãos e ter uma pregação sobre isso, né? Que a nossa rocha é Jesus. O meu exemplo, o meu modelo é Jesus, tá bom? Eu agradeço pela oportunidade, tenham todos um bom dia e contem com as minhas orações. Obrigada, Rosângela, pela sua participação. A gente vê, né, irmã, que nós estamos passando por um momento, né, de sacudidura mesmo. As pessoas que estão ouvindo e estão indo embora é porque muitos não querem obedecer. E obedecer a Deus é tudo. Deus tem um remanescente. O remanescente não é a maioria da igreja, infelizmente. Né? Nós gostaríamos que toda a igreja adventista fosse o remanescente, mas não é. Quando a gente vai estudando, a gente vai descobrindo que não é. Mas louvado seja Deus, porque esse grupo que está aqui agora, 26 pessoas, né? Já tivemos mais algumas que já saíram, mas eu acredito que nós temos levantado às 5 horas da manhã para estarmos aqui nessa sala, é porque nós estamos dispostos a obedecer. E é por isso que o Senhor tem, a cada manhã, trago mensageiros e mensagens para despertar esse povo que está aqui. E eu acredito que nós que estamos aqui, certamente faremos parte desse remanescente, porque ninguém levanta às 5 horas da manhã para vir aqui passear. Né? Nós estamos aqui porque queremos ter um encontro íntimo e pessoal com Deus. Queremos jogar aquilo fora, aquilo que está nos separando da eternidade. E cada mensagem aqui tem preparado a nossa mente, o nosso caráter, nos conduzindo em direção a Cristo, que é a rocha eterna. E Deus tem usado mensageiros como o doutor Adriano e tantos outros que ele tem trago aqui a cada manhã. Tão sabiamente, a mensagem vem de encontro às nossas necessidades espirituais. Então, que Deus nos abençoe. Doutor Adriano, tem mais alguma coisa a falar? Não, se vocês tiverem paciência para me ouvir, na próxima terça-feira estarei aí novamente para poder partilhar com vocês o desaprendizado necessário. Tá? Olha, gente, que sensacional, né? No mais, eu agradeço a oportunidade oferecida por este grupo, me coloco à inteira disposição de qualquer igreja, em qualquer lugar do país ou do mundo, porque eu penso que isso precisa, de fato, ser levado ao maior número de pessoas. Então, tenho o propósito de atender a toda e qualquer igreja, não importa se seja um grupinho, se seja uma igreja de centenas de membros. Eu penso que quanto mais pessoas puderem partilhar isso, e partilhar disso, tanto melhor para que a Igreja de Deus seja reavivada, tá bom? Então, na próxima terça-feira, às 5 da manhã, a gente traz aí mais um desaprendizado para que possamos aprender. Jesus, ele fez os seus compatriotas desaprender muita coisa. As pessoas tinham que desaprender coisas que os deixavam estupefatos. E assim é a palavra de Deus. Então, que o Senhor possa se apiedar de nós, que nós temos a humildade, né? Para poder desaprender, a fim de aprender aquilo que o Espírito de Deus tem
a nos ensinar. Que Deus abençoe a todos. Amém. Nós, desde já queremos agradecer muito, muito, doutor Adriano, por se disponibilizar, né, em estar conosco aqui. Ele já tem estado em outras datas, né? Quem quiser resgatar, pode ir lá no canal, né? Que vai ver outros sermões que o doutor Adriano já fez aqui na sala, falando também da questão do decreto dominical, né? Então, pode ir lá que vai conseguir ouvi-lo. E nós vamos, então, encerrarmos, porque já estamos com o nosso tempo avançado, alguns já estão saindo para trabalhar, né? E nós agradecemos a Deus desde agora por ter nos dado essa mensagem tão especial. Nós vamos agora nos colocarmos de joelho, então, vamos orar. A irmã Terezinha, ela vai encerrar, então, esse momento com a oração e depois nós teremos o hino. Oremos, então. Eterno Deus, maravilhoso Pai, nós não temos palavras para expressar a nossa alegria que estamos sentindo nesta manhã. Oh Deus, muito obrigada pelo que acabamos de ouvir, de aprender, são mensagens poderosas. Eu clamo ao Senhor, meu Deus, nos ajuda a nos preparar, a nos consagrar, a nos santificar a cada dia, para que nós possamos, ó Deus, muito em breve, entrar com o Senhor para a festa das bodas. Pai Santo, abençoa o teu servo, doutor Adriano, toma em tuas mãos. O Senhor sabe quais são as dificuldades, quais são as provações, Deus, mas derrama sobre o teu Santo Espírito, fortalece e o ajuda. Dai a cada um de nós hoje para um dia na tua presença, um dia de consagração, de comunhão com o Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque dormitas tão perto do lar, presto levanta-te, põe tuas armas, eis que a vitória bem podes ganhar. Grandes potências ordenam suas forças para combate final se ferir. Ouve a distância o ruído dos carros, filho do reino, não queiras dormir. Não te detenham prazeres terrenos, pois bem depressa terão de passar. Rompe as cadeias que ao mundo te prendem, vem logo a Cristo que te há de salvar. Nele confia, esperando sua glória. Ergue tua fronte, cedido cristão. Já no horizonte, refúgio, alvorada. Filho do reino, prorrompe em canção. Pessoal, então, até amanhã, às 5 horas da manhã. Que Deus possa ser com todos vocês. Até amanhã. Um bom dia para Amém. todos. Vamos nos lembrar do doutor Adriano nas nossas orações. Bom dia a todos. Bom dia com alegria. Deus abençoe a todos. Obrigado pelas orações. Intercedam sempre porque preciso muito. Amém. Amém. Amém.